Kobe Bryant é sem dúvida um dos maiores da história do basquete. Campeão de tudo que era possível na NBA, ídolo máximo do Los Angeles Lakers e um espelho para toda uma geração de jovens jogadores. Um nome que deixou um legado muito além do esporte e que ainda comove muita gente, principalmente depois da sua morte trágica no começo de 2020. Mas o mesmo homem, que hoje é tão amado e respeitado, carregou por anos uma mancha profunda na sua história. O Radar Bandeja de hoje, depois de muitos pedidos, é sobre a acusação de estupro contra o Kobe Bryant. Em julho de 2003, uma notícia chocou o mundo. Kobe Bryant, um dos melhores jogadores da NBA e um dos atletas mais famosos do planeta, tinha sido preso sob uma investigação de agressão sexual. O grande jogador do Los Angeles Lakers estava sendo acusado de estupro por uma jovem de 19 anos que trabalhava como recepcionista num hotel no Colorado, onde o Kobe tinha se hospedado semanas antes. Quando a notícia da prisão foi divulgada, o Kobe já tinha sido liberado depois de pagar uma fiança de $25 mil. Mas ele ainda teria pela frente um processo criminal, e caso fosse condenado, poderia pegar até prisão perpétua. E todo mundo, os fãs, a mídia e a própria NBA, todos queriam saber o que de fato tinha acontecido naquele hotel. Tudo começou no dia 30 de junho de 2003, quando Kobe Bryant fez check-in no Cordillera Lodge, na cidade de Edwards, no Colorado. Depois de uma temporada difícil com o Lakers, que acabou com uma derrota na segunda rodada dos playoffs para o San Antonio Spurs, o Kobe precisava operar o seu joelho direito, onde vinha sentindo muitas dores no último ano. É por isso que ele estava no Colorado durante aqueles dias, para ser tratado por um médico que era referência a esse tipo de cirurgia no país. Mas antes mesmo de passar pelo procedimento, aconteceu um incidente que marcaria para sempre a vida de algumas pessoas. Assim que deu entrada no hotel, o Kobe conheceu uma recepcionista que ficou encarregada de mostrar todas as instalações do lugar, seja para ele, seja para sua equipe. Depois da moça ter mostrado onde era o quarto que ele ficaria hospedado, Kobe pediu para que ela voltasse mais tarde para dar um tour privado com ele pelo hotel. E assim foi. Ela voltou mais tarde e quando o tour acabou, o Kobe a convidou para o seu quarto. Depois de uma conversa, os dois se abraçaram e se beijaram, mas o que aconteceu em seguida virou o centro de uma polêmica disputa judicial. A recepcionista procurou a polícia no dia seguinte para prestar uma queixa de estupro contra o Kobe Bryant. Segundo ela, o Kobe teria forçado uma relação sexual sem o seu consentimento, mesmo ela tendo dito não pelo menos 2 vezes durante o ato. Pelo teor da acusação, a mulher passou logo em seguida por exames médicos, que são comuns em casos assim. Os exames revelaram um hematoma no pescoço e sinais de traumas na parede vaginal, que, segundo a enfermeira que examinou a moça, não indicavam uma relação consensual. Além disso, tanto as roupas íntimas dela quanto a camiseta que o Kobe usava na noite do incidente tinham manchas de sangue. O material foi analisado por meio de testes de DNA que comprovavam que o sangue era de fato dela. Numa primeira entrevista com a polícia, no dia seguinte à denúncia, o Kobe negou que tivesse tido qualquer relação com a recepcionista, mas ao ser confrontado com as evidências que foram encontradas, aí ele admitiu que tinha se relacionado sim com ela. Mas o Kobe garantiu para os policiais que o ato tinha sido consensual, apesar de admitir que não tinha pedido explicitamente permissão para realizar o ato. Quando o caso veio a público, ele convocou uma coletiva de imprensa para dar sua versão dos fatos e se desculpar publicamente com os fãs, com o seu time e com a sua esposa Vanessa, que estava sentada ao seu lado na mesa. Em 2003, o Kobe já era casado há 2 anos com Vanessa Bryant e junto eles tinham acabado de ter a primeira filha, a Natália. I'm innocent. I didn't force her to do anything against her will. I'm innocent. I sit here in front of you guys furious at myself. Disgusted at myself for making a mistake of adultery. Together, my wife and I, and our family, we're going to fight these false accusations. We're going to need your support and prayers now more than ever. Thank you.
Os meses seguintes foram marcados por idas e vindas ao tribunal, disputas entre promotores e advogados de defesa e um espetáculo midiático que se estendeu por cerca de 1 ano. Ainda mais porque, nesse meio tempo, o Kobe não parou de jogar em nenhum momento. Ao longo da temporada 2003-2004 da NBA, a estrela do Lakers se dividia entre as audiências no Colorado e os jogos da equipe, muitas vezes chegando minutos antes dos jogos começarem. Mas o processo criminal, que já se estendia há cerca de 1 ano, acabou de uma forma abrupta em setembro de 2004. O caso, que ia ser levado a júri, foi arquivado depois que a mulher que acusava o Kobe disse aos promotores que não podia mais continuar. O nome dela tinha sido vazado algumas vezes e ela vinha recebendo diversas ameaças de morte durante todo o processo. Depois que o caso foi arquivado, o Kobe emitiu um comunicado pedindo desculpas para ela e reconhecendo a perspectiva dela sobre aquela noite. Embora eu verdadeiramente acredite que o encontro entre nós foi consensual, eu reconheço agora que ela não viu o incidente do mesmo jeito que eu. Apesar da moça ter concordado em retirar as queixas no processo criminal, ela e os seus advogados já tinham aberto um processo civil contra o Kobe. Ou seja, nesse segundo processo, ele não era mais acusado de crime como no primeiro caso, mas sim por uma espécie de danos morais à moça. Isso porque durante todos aqueles meses ela teve a sua vida exposta pelos seus advogados de defesa do Kobe. Ela teve a sua privacidade invadida pela mídia e sobre o que eles chamaram de desprezo, ódio e ridicularização pública. Bom, esse segundo processo foi resolvido só em março de 2005, num acordo entre as duas partes. Os termos nunca foram divulgados, mas de acordo com especialistas consultados pelo Los Angeles Times, o acordo foi estimado em mais de 2,5 milhões de dólares. Durante os quase 2 anos em que o nome do Kobe foi relacionado à acusação de agressão sexual, ele perdeu patrocínios com grandes marcas e teve que reconstruir a sua imagem com a opinião pública. Foi nessa época que ele criou seu alter ego, Black Mamba, que foi uma forma de separar o jogador Kobe da pessoa Kobe. Ele ainda fez uma tatuagem no braço com o nome da sua esposa Vanessa e deu pra ela um famoso anel de diamantes como pedido de desculpas. Depois que o caso foi resolvido, Kobe Bryant ainda teve uma longa e vitoriosa carreira na NBA e estendeu seu legado à filantropia, também aos seus projetos sociais e até ao cinema. Mas mesmo nos momentos de felicidade, quando ele teve o reconhecimento máximo pelo seu trabalho, como no dia que ele venceu o Oscar em 2018, essa história que eu te contei aqui parece nunca ter sido esquecida. Inscreva-se no Bandeja e até o próximo Radar.